Adam. Bom, hoje é dia 1º de 12 de 2023, vamos iniciar mais um módulo. Vamos iniciar o módulo gestão. Não é gestão. Módulo Inteligência de Negócios BI. Então hoje nós vamos falar de inteligência de negócio. É um tema muito bom, inclusive está despontando aí agora, né, na atualidade, está dando muito dinheiro para quem sabe trabalhar com inteligência de negócio. E nós vamos aprender um pouco sobre esse tema tão importante. Boa noite, Luciana. Seja bem-vinda. Olá, boa noite. Hoje eu vou fazer uma breve introdução sobre o que a gente vai falar. E o mais interessante é que nós falamos muito sobre a elaboração do orçamento empresarial. Dentro de elaboração empresarial, nós falamos de muitos dados. Dados do ano anterior, dados do ano do ano vigente e dados do ano futuro, que seria a projeção. Quando nós falamos de inteligência de negócios, nós vamos fazer o quê? Um resumo de todos esses dados, um resumo de todas essas informações. Porque quando você vai fazer análise de um balanço patrimonial, lá existe uma série de informações. É muito difícil você conseguir analisar um balanço patrimonial em menos ali de 3, 4 dias. Então levaria muito tempo para eu poder analisar. A inteligência de negócio, ela veio e disse assim: vamos fazer o seguinte, vamos pegar todos os dados, vamos simplificar esses dados e te dar um valor real para que você possa analisar em menos de 10 minutos. Ou seja, tudo que eu teria que analisar naqueles 4 dias, agora com 10 minutos eu consigo fazer a análise de toda a parte financeira da minha empresa. Né? Isso é maravilhoso. E dentro da inteligência de negócio, nós também conseguimos visualizar o mundo ao redor do nosso negócio. Não é um sistema integrado tão somente à empresa, mas ele está integrado às regiões onde a sua empresa está localizada. Então a gente vai captando informações ao redor da sua empresa, informações dos concorrentes, como que os concorrentes estão trabalhando, como que eles estão investindo. Então a gente vai fazendo um amontoado de informações e a gente vai guardando essas informações nos sistemas, no sistema da empresa. E aí a gente cria um sistema, né? Na verdade, a gente vai criar ali uma parte do sistema exatamente para a gente poder armazenar a inteligência de negócio. A gente vai ter as pessoas, né, os analistas de inteligência de negócio para poder estar fazendo essa montagem dessas informações. Ou seja, eles vão estar captando as informações e criando ali, né, um parâmetro para que você possa ter acesso rápido e de forma simplificada. Eu vou fazer a apresentação aqui e a gente vai discutindo um pouco mais sobre esse tema. Mas é muito importante. Até estava apresentando uma oficina no Compex que teve lá em Goiânia. E lá nesse evento, dentro da oficina que eu ministrei, né, eu falei de inteligência de negócio. E aí coincidiu que tinha um aluno da Universidade Federal que estava lá e ele fazia inteligência de negócio. Ele está estudando inteligência de negócio. Eu falei, nossa, que maravilha, já existe até a disciplina de inteligência de negócio. Para vocês terem ideia o quanto está avançado a inteligência de negócio. Aí eu troquei muitas ideias com ele e é um menino que vai muito, muito longe. Um menino inteligente, humilde, mas que tem uma ideia brilhante. Vamos lá, vou compartilhar com vocês aqui a minha tela e a gente vai falar um pouco mais sobre inteligência de negócio. Só um minutinho.
a gente vai falar sobre inteligência de negócio. Em outros casos você vai ver Business Intelligence, que seria o nome em inglês, e até mesmo alguns vai falar sobre... tem um outro tema engraçado, depois se eu lembrar eu vou falar para vocês. Mas vamos lá, inteligência de negócio ou Business Intelligence? Inteligência de negócios BI. No centro está entregar a informação certa para a pessoa certa no tempo certo. Então, o ponto central da inteligência de negócio é exatamente entregar a informação certa para a pessoa certa e no tempo certo. Não adianta você ter a informação certa no tempo certo e entregar para a pessoa errada. Não adianta você também ter a informação certa, né, e não entregar essa informação para a pessoa certa no tempo certo, porque tem um tempo também. Então a gente precisa estar atento a essa informação, porque ela é muito importante. Então entregar a informação certa, porque quando um gestor vai tomar uma decisão, seja para comprar uma nova máquina, seja para fazer um investimento na empresa dele, vai que ele quer aproveitar uma promoção de um fornecedor, ele precisa ter a informação certa do balanço patrimonial da empresa dele. Ele tem que saber quanto ele tem em caixa, ele tem que saber se ele pode fazer o investimento, se ele tem condição, se ele tem dinheiro, se ele não tem dinheiro, se há uma programação para entrar dinheiro, se não há uma programação. Então ele tem que estar com essas informações todas na mão. Por isso é importante que a informação seja certa. Não adianta eu passar uma informação errada. Exatamente por isso que nós temos a inteligência de negócio. O próprio nome diz, né? Inteligência de negócio. Porque eu vou captar as informações certas, né? E passar para a pessoa certa no tempo certo. O que seria então essa inteligência de negócios BI? Um conjunto de técnicas e conceitos. E dentro desse conjunto de técnicas e conceitos, nós vamos aqui desenvolver várias habilidades. Por exemplo, coleta e organização. Coleta de dados. Então nós vamos analisar todo o balanço patrimonial da empresa, nós vamos analisar a vida financeira da empresa e vamos começar a coletar as informações. Nós vamos analisar o ambiente em que a empresa está inserida, os clientes da empresa e os concorrentes da empresa. Nós vamos coletando esses dados e vamos montando então o nosso conceito, né, sobre a inteligência de negócio. Então nós vamos simplificando a informação. Então nós temos tipo 5.000 informação, eu vou pegar essas 5.000 informação e vou transformar ela numa frase. E essa frase vai descrever essas 5.000 informações que eu tenho. Legal, não é? Fica bem mais fácil para a gente poder analisar e tomar decisão. Imagina eu ter que analisar um balanço patrimonial, né? Como eu disse para vocês, 3, 4 dias analisando esse balanço ou mais, enquanto eu posso ter a informação simplificada na palma da minha mão e eu posso tomar a decisão daqui a 10 minutos. A inteligência de negócio faz exatamente isso, ela coleta os dados e simplifica a informação. A análise e visualização. Então, coletou os dados, fez a organização dos dados, agora a gente vai fazer o quê? Analisar os dados. A gente vai fazer essa análise minuciosa de cada dado para ver o que a gente pode fazer para simplificar esse dado. Compartilhamento e monitoramento. Eu preciso, em tempo integral, estar, além de compartilhar, eu preciso monitorar a informação para saber se essa informação está sendo passada de forma certa. E se a pessoa que está lá do outro lado está recebendo a informação como ela deve ser passada. Porque às vezes eu passo uma informação para você, mas você recebe essa informação de uma forma diferente né, pela qual eu passei. Tipo assim, eu falo para você, olha, Cida, eu preciso que você saia de Rio Verde, passe em Santa Helena e depois vai para Itubiara.
E aí você vai e entende que eu quero que você vai para Itubiara passando por Santa Helena. Entendeu? É uma informação, mas você está entendendo ela de forma diferente. Então eu tenho que saber se a pessoa que está lá na ponta está entendendo o que eu estou falando. Por isso que a gente fala que tem que ter o compartilhamento e o monitoramento da informação para saber se a informação está chegando de forma legítima. Né? Parece que sumiu o meu slide. Não sei se vocês conseguem me ouvir, pessoal. A internet tá bugando lá da Cida. A de vocês, pessoal, tá tudo normal? Vocês conseguem me ouvir? Voltou minha apresentação. Vocês estão me ouvindo, gente? Consegue visualizar aí a apresentação? Eu tô. Aqui pra mim tá normal. Ok. Mas tava falhando. Ah, tá. Pode ser que tenha o sinal oscilado um pouco. Então vamos lá. Vamos um pouco aqui mais à frente. E aqui está o coração, né? O coração da inteligência de negócio, que seria o quê? O suporte e tomada de decisão. Então, a inteligência de negócio, ela vai ser o suporte para a tomada de decisão. Então, o gestor, ele vai confiar em toda a inteligência para ele poder tomar essa decisão. Pense o tanto que é importante a inteligência de negócio para o gestor, para o gerente, para o diretor, para o proprietário da empresa. Então, se você é um analista, né, um analista de inteligência de negócio, você tem que desempenhar a sua função com muita responsabilidade, porque sobre as suas costas está um fardo muito pesado. Então, existe uma responsabilidade muito grande, né, porque você conseguiu pegar uma quantidade excessiva de dados e esmiuçou isso ou simplificou esses dados para que o gestor pudesse tomar uma decisão. Então você precisa ter uma equipe de trabalho muito bem alinhada, né? Precisa ter reuniões, precisa conversar, precisa alinhar esses dados de forma muito bem organizada e minuciosa para que não tenha nenhum dado irregular e isso possa te trazer um prejuízo aí muito grande para a empresa. Imagina se a empresa toma uma decisão com base nos dados que você passou e esses dados estavam errados, meu Deus, isso vira uma bola de neve, com certeza você vai perder o seu emprego. Então, o suporte da tomada de decisão é o coração da inteligência do negócio. Então, depois nós temos aqui também decisões com base em evidências. Nós não vamos tomar decisões com eu acho. Eu acho que dá para fazer. Não. Não acha nada, é evidência. Então eu preciso ter os dados reais, valores reais, para que eu possa tomar uma decisão real, com base nos dados já pré-elaborados. Entende o quanto é importante a inteligência de negócio para uma empresa? É muito importante. Imagina que você vai lá comprar no seu cartão de crédito e aí você fala assim: eu acho que tem limite. Eu acho que eu ainda não gastei tudo. Pode falar, Henrique. Não estou te ouvindo. Eu acredito que a internet ela não está muito boa hoje. Tá falhando muito, né? Aqui o tempo tá muito nublado, pessoal. Nossa, aqui o tempo tá muito nublado, trovejando muito. Eu acredito que possivelmente seja isso. Eu vou continuar ministrando aqui, vamos ver se melhora. Se não melhorar, essa aula está sendo gravada, né? Depois vocês. E aqui na gravação ela fica boa, é incrível. Né? Na gravação lá ela fica perfeita. Então depois vocês vai lá e assistam a aula gravada, porque eu creio que vocês, se porventura vocês não conseguirem compreender algum ponto,
né? Exatamente por conta da falha da internet, porque hoje está muito nublado, pode ser que seja isso. Aí Não, vocês o podem... engraçado é que parece que quando a gente reclama, volta a funcionar e para de travar. Aí Agora então, mesmo normalizou. ótimo, tomara que fique assim, tomara que fique bom. Então é muito importante a inteligência de negócio para a empresa. Muito, muito importante mesmo para a tomada de decisão. Medir o desempenho passado. Então, quando eu falo de medir o desempenho, eu tenho que estar muito atento a isso daqui. Porque com base nesses dados que estão sendo passados, eu vou fazer uma análise da minha empresa no passado, no presente e no futuro. Lembra do orçamento empresarial? Quando a gente vai lá, faz toda a análise dos dados, a gente vai fazer uma previsão para o futuro, a gente começa a elaborar o orçamento, e aí a inteligência de negócio ela vai me dar os dados reais, né, desse desempenho da empresa, tipo do ano passado para esse ano, quanto nós crescemos. Isso é importante. Imagine que você tem uma empresa na bolsa de valores. Aí você tem que passar esses dados para que a empresa se torne uma empresa atraente para que as pessoas investam mais dinheiro nela. Então é importante demais esses dados. Planejar o futuro. Lembra do orçamento empresarial? Dentro do orçamento empresarial nós planejamos o futuro. Só que aqui, quando a gente fala da inteligência de negócio, a inteligência de negócio ela vai me falar assim, olha, você tem 1 milhão e você planejou esse ano investir na sua empresa, fora suas despesas básicas, 300 mil reais. Então pronto, já simplificou toda a minha vida. Ao invés de eu ir lá no meu orçamento empresarial, fazer uma análise completa, a inteligência de negócio já me dá esses dados prontos, elaborados, para que eu possa visualizá-los e tomar decisões rápidas, né? Fazer negociações rápidas. Então é muito bom, né? Essa matéria ela é show. Né? Pena que o tempo que nós temos é pouco, né? Porque é uma matéria que é muito boa. E eu até falo para vocês, se vocês tiverem interesse em tecnologia, em atuar nessa área de inteligência, pode entrar firme aí, talvez procurar um curso técnico, uma faculdade, um curso superior, porque o futuro depende disso. Né? No passado nós não tínhamos isso e nós não conseguimos prever alguns problemas no futuro. Então hoje não, hoje com a inteligência de negócio a gente consegue fazer uma correção preventiva. Ah, e pode acontecer isso, então vamos trabalhar para que isso não aconteça. Então vamos trabalhar para que isso não ocorra. Vamos evitar esse gargalo antes que aconteça. Então é exatamente isso, né, que a inteligência de negócio ela vem trazer para nós. Agora eu vou mostrar para vocês algumas planilhas, né? Quando a gente olha para um balanço patrimonial, ele vai aparecer. Ok, Cida, tranquilo. Quando a gente olha para um balanço patrimonial, ele vai aparecer dessa forma. Então aqui a gente tem muitas informações e esse aqui ele é bem pequeno, tá? Aqui nós temos os ativos e os passivos. Tudo isso está dentro de um balanço patrimonial. Aí nós temos ativos circulante, ativo não circulante, passivo não circulante. E aí a gente vai criando as contas, conta de débito, conta de crédito e vai gerando informação e vai gerando informação. Imagine que um balanço patrimonial de uma empresa hoje, de médio e grande porte, é mais ou menos uns 60 páginas, né, para você analisar todo o balanço patrimonial. Imagine que você quer tomar uma decisão e aí você vai ter que analisar todos esses dados. É muito difícil e muitas pessoas nem têm tanto conhecimento assim com a análise do balanço patrimonial. Quando a inteligência de negócio ela entra na empresa, ela vem aqui, pega essa planilha, faz uma análise e simplifica esses dados e entrega para o gerente. Olha, você tem 100 reais na sua empresa, no caixa da sua empresa, e você pode investir até uns 80 reais. Então, se você quer fazer uma compra hoje de até 80 reais, você pode fazer. Você tem condição, o seu caixa tem esse dinheiro disponível. Então, a inteligência de negócio ela faz exatamente isso. Eu vou mostrar outras planilhas para vocês. Olha só, aqui nós temos outro balanço patrimonial. E dentro aqui desse balanço patrimonial nós temos o ativo circulante, passivo circulante, realizado a longo prazo, exigível a longo prazo,
permanente, participação dos minoritários, patrimônio líquido, ou seja, é muita informação. Quem que mexe com isso, professor? Geralmente são os contadores. Os contadores, os auxiliares de contabilidade, é quem faz que elabora esses balanços patrimoniais, certo? Nós, como administradores, temos o dever de saber analisar um balanço patrimonial. Então, eu como administrador, né, formado em administração, inclusive na faculdade a gente teve contabilidade gerencial 1, contabilidade gerencial 2, contabilidade gerencial 3 e contabilidade gerencial 4. Então nós tivemos estudamos para quatro matérias, 4 disciplinas voltadas para contabilidade. Então nós aprendemos a analisar, tá? Mas nós não somos especialistas em balanço patrimonial. Nós, administradores. Quem é especialista em balanço patrimonial? Os contadores. Porque eles elaboram, eles fazem, eles lançam. Então, eles são os especialistas. Nós temos a função de analisar. Mas quando vem a inteligência de negócio, ela faz uma análise, né? Aqui nós temos os nossos analistas, eles vão analisar esses dados e vão simplificar esses dados num gráfico para mim. Para que eu, como gestor, possa ter uma visão bem prática das informações que está nesse balanço patrimonial. E eu vou mostrar isso para vocês aqui na prática. Nós temos aqui uma informação já simplificada. Nós temos aqui um outro balanço patrimonial, como vocês podem ver, são informações complexas de serem analisadas. E se a gente precisa tomar uma decisão rápida, fica difícil. Olha para vocês verem quantas informações nós temos. Aqui nós temos o ativo, nós temos o passivo, temos o ativo não circulante, nós temos o ativo circulante, passivo não circulante, passivo circulante. Enfim, são muitas informações. Isso porque aqui nós temos o balanço patrimonial de uma empresa pequena. Imagina uma empresa que tem lá 500 funcionários, uma empresa que tem 5.000 colaboradores, fica difícil. Vamos mais à frente. Eu estou mostrando as planilhas para vocês verem que quando eu jogo isso quando entra a inteligência de negócio e joga isso num gráfico para mim, fica mais ou menos dessa forma. Então aqui eu tenho um gráfico que simplificou, né, os dados para mim. Então esse gráfico foi produzido pela minha equipe de inteligência de negócio. Imagina assim, tá, gente? Não tem equipe não, só para vocês entenderem. Mas aí a equipe da inteligência de negócio veio aqui e simplificou os dados. E aí eu tenho aqui, por exemplo, né, ativo. Né? Então o ativo circulante e não circulante, eu tenho R$ 128.400. Aí nós vamos aqui, e aqui no gráfico embaixo aparece o meu ativo circulante de verde escuro e o ativo não circulante de verde claro. Observe tanto que a informação está simplificada. E aí eu tenho o passivo. Aí eu tenho um passivo circulante, não circulante, que vai ter aqui uma média de R$ 93.800. E aí aparece aqui mais embaixo, né, a média, né, de ativo não circulante, de passivo não circulante e de passivo circulante. E o que eu tenho, né, de participação aqui no valor líquido. E aí eu tenho mais à frente o patrimônio líquido, que seria o meu ativo menos o passivo, eu encontro o patrimônio líquido, que seria de R$ 34.600. Então eu tenho o meu ativo, né, menos o passivo, e eu encontro então o patrimônio líquido, que seria 34.600. Nesse caso, a minha empresa, ela tem hoje, né, um patrimônio líquido de 34.600. Significa que eu posso fazer um investimento com esse valor, porque a minha empresa está de boa, ela está bem acima da margem. Quer dizer que eu estou, nesse caso, eu estou gastando menos e ganhando mais. Então eu teria aqui de patrimônio líquido 34.600. Então eu consigo fazer essa conta. Aí eu consigo fazer essa análise de forma muito rápida, né? Imagina eu ter que avaliar um patrimônio, um balanço patrimonial com essas informações. Eu levaria mais ou menos uns 3 a 4 dias para adquirir essa informação aqui. Então, eu tendo essa informação simplificada,
de forma que eu consiga tomar algumas decisões, para mim é muito bom. Então é isso que a inteligência de negócio faz. Ela simplifica as informações, não só da minha empresa, mas tudo o que acontece ao redor da minha empresa e no mundo, eu também tenho essas informações. Crescimento do meu concorrente, eu sei se o meu concorrente está entrando em algumas áreas do norte, em algumas áreas do sul, se o meu concorrente é mais forte no centro-oeste. Então eu consigo acompanhar isso de perto, eu consigo ter essa informação. Se o meu preço está semelhante ao do meu concorrente, se o do meu concorrente está mais barato, se eu tenho que fazer um investimento para poder equilibrar o preço, qualidade. Então, tudo isso, eu tenho essas informações, né? A gente fala que a inteligência de negócio tem uma plataforma onde tudo é armazenado. E essas informações são valiosas para a empresa, porque é através delas que a empresa vai alavancando e crescendo. Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Mas agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acham mais fácil? Avaliar uma planilha, por exemplo, como essa. Você vai, né, ficar aqui procurando os dados. Imagina que aqui tem uma planilha com 5.000 dados. Qual que seria mais fácil para você tomar uma decisão? Você ia tomar uma decisão com base nos dados encontrados no balanço patrimonial. Qual que seria mais fácil? Analisar esse balanço patrimonial ou analisar esse balanço patrimonial, que é o último? Automaticamente a gente já entende que esse seria mais fácil, porque a informação está bem simplificada, né? E existe muitos outros gráficos que a gente vai conhecer ao longo da inteligência de negócio, que eu vou estar mostrando para vocês, o quanto muitos tipos de dados são simplificados. Por exemplo, nós temos as pesquisas do IBGE. Ah, mortalidade infantil no Brasil. Aí imagina que tem lá uma planilha com toda a pesquisa que foi feita. E ali tem todos os dados que você precisa para saber qual é a mortalidade no Brasil. Mas se você tiver um gráfico mostrando a mortalidade em cada região, tipo região de Goiás, a mortalidade 5%, região de Mato Grosso, percentual 10%, região de Minas 5%. Então, se você tem um gráfico te mostrando o percentual por região, é fácil você analisar os dados. Mas se você tiver que ir lá na planilha, nas planilhas que foram feitas, e pegar esses dados, estado por estado, cidade por cidade, você vai levar um bom tempo. Imagina quantas mil cidades nós temos no estado. Aí você vai analisar a quantidade de cidade, a quantidade de estado, e aí depois você vai ter esses dados na mão. Então a inteligência de negócio, ela faz tudo isso. Ela já capta essa informação de cidade, né? Quantos casos existem em cada cidade, quantos casos, aí ele já forma os casos por estado, já tira, né, de cidade já por estado, já joga um percentual por estado. E aí nós temos a informação, né, cada estado, né, a mortalidade tem o X percentual. E no Brasil a mortalidade é X percentual. Então fica bem mais fácil para a gente poder analisar. Então o pessoal da equipe aí da inteligência de negócio, eles vão esmiuçando essas informações e vão criando gráficos, né, para a gente poder ter acesso a essa informação. Outras informações importantes também que são esmiuçadas aí pela inteligência de negócio. Por exemplo, quantas pessoas desenvolveu câncer de mama, quantas pessoas desenvolveu câncer de próstata, quantas pessoas desenvolveu câncer no pâncreas. E isso ele vai fazer uma análise por cidade, estado, e depois ele vai dar um dado, né? No Brasil, tantos por cento das pessoas, a quantidade de pessoas a cidade que mais teve um número aí, o índice mais alto, o estado que mais teve um índice mais alto. Então a gente tem alguns gráficos que mostram essas informações, as informações mais importantes de forma simplificada. Então isso é inteligência de negócio. É você mostrar uma informação com base em milhões de dados que foi
ali apurados. Então foram milhões de dados apurados e você tem uma informação única na sua mão que comprova, né, ali todos aqueles dados que foram apurados. Então é muito bom. Inteligência de negócio é algo que veio para ficar, é algo que vai aí somar muito para os brasileiros. E aí eu já apaixonei nesse negócio de inteligência de negócio. Estou estudando muito, até porque a inteligência de negócio é nova, não é muito antiga. Inclusive na faculdade, quando eu estudei, a gente não teve essa disciplina de inteligência de negócio. Nós tivemos outras disciplinas semelhantes, mas não a de inteligência de negócio. Então, ela é muito boa. Ela é nova e é muito boa. Ela veio atrelado, né, a inteligência artificial. A inteligência artificial também está crescendo com força no Brasil. Então a gente, quem não buscar conhecer um pouquinho aí de inteligência de negócio, inteligência artificial, vai acabar ficando para trás, né? Vai ficando aí desatualizado. Então a gente precisa conhecer, precisa buscar conhecimento dentro dessas inteligências para a gente pelo menos, ao menos, né, fazer parte de um pouquinho dela, né? Pelo menos um pouquinho. Porque nós, principalmente eu, da minha idade para frente, né, nós já não estamos assim com a nossa mente tão boa para aprender sobre inteligência artificial, inteligência de negócio. Uma criança pega um telefone e ele consegue esmiuçar o telefone em questão de horas, né? Às vezes nós pegamos um telefone e depois de um ano a gente descobre uma ferramenta, né? Nossa, cara, que ferramenta boa! Um ano depois, um ano depois, né? E a criança já está usando ela desde 10 anos atrás. Então, a gente já não tem mais, talvez, aquela curiosidade, né, de buscar, de aprender. Então, nós temos uma ferramenta na mão, que é o aparelho celular, o computador, que tem 50 mil utilidades, mas nós só usamos 10. Né? O resto fica lá e a gente nem sabe que existe. Então, eu tento aprender o máximo possível, tento explorar o máximo possível da tecnologia. Ainda com um pouco de dificuldade, mas eu exploro bastante. Eu vou atrás, eu corro atrás de informação. Esses dias nós tivemos o Compex lá, teve muita inteligência de negócio, muitas pessoas ali mostrando sobre a inteligência de negócio e mostrando sobre a inteligência artificial. Nós temos aí também atrelado ao Cotec, né, na Secretaria de Retomada, a Escola do Futuro. Na Escola do Futuro nós temos a inteligência artificial. Então nós temos aí uma garotada que está vindo aí com tudo, né? Desenvolvendo aí novas tecnologias e veio para ficar, né? E está crescendo. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos encerrar essa aula de hoje e eu vou deixar a apostila para vocês lá no grupo e vocês leem a apostila, porque aí a gente, a partir da semana que vem, a gente vai começar a estudar esse conteúdo. É importante que vocês leiam, porque vocês já vão, né, ali pegando alguma coisa, e aí na próxima semana a gente já começa a falar um pouco mais a fundo sobre esse tema, tá bom? Então eu vou deixar aí para vocês a apostila para vocês estarem lendo, e na semana que vem a gente retorna aí a todo vapor, porque o nosso curso já está caminhando aí para a reta final, né? Faltam apenas agora 9 aulas. Então, parabéns para vocês que chegaram até aqui. Muito obrigado pela participação de vocês. Bom final de semana para vocês. Fiquem todos com Deus e até segunda-feira. Vou deixar a planilha, a apostila para vocês no grupo agora, tá? Para vocês estarem lendo. Um abraço, muito obrigado aí pela participação. Muito obrigado, Luciana. Muito obrigado, Luana.